De volta agora à sequência 1, porém aulas 5, 6, 7 e 8. Então, é a segunda parte da sequência de atividade 1, nossa devolutiva, nossa correção das atividades do caderno Aprender Sempre, volume 1 aí. Vamos lá, pegue o caderno, pegue suas anotações e vamos para as correções. Aula 5, descrição de marcas de expressividade. Aqui eu fiz uma observação importante para vocês, né? Eu peço para vocês terem atenção aos recursos linguísticos utilizados. Professor, que recursos são esses? O que são recursos linguísticos, né? São artifícios usados, né, pela linguagem, ou seja, as figuras de linguagem, a sonoridade, as expressões que o autor usa. Veja que começa com um texto aqui para você atentar, não tem questão nesse texto, é apenas para nós analisarmos, que ele vai descrever aí de uma maneira bem expressiva, né? Essa moça bonita aí, moça faceira, dos olhos tão lindos, tão puros, qual noite fagueira, são céus estrelados em noite serena, criança morena, teus olhos rasgados, ou seja, a expressividade usada aí na hora da descrição. Mas vamos às questões então que temos que corrigir. Questão 2, nos era apresentado aqui, né, dois textos, texto 1 e texto 2, e pedia para que nós colocássemos qual aquele que tem maior expressividade, letra A, e menor expressividade, letra B. Então aqui eu tenho o texto 1 é uma descrição aí, né, o início do livro Iracema aí, além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. A Iracema, virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. Olha, a expressividade usada aí, né? Lógico, aqui está muito mais expressivo do que aqui embaixo, né? Aí onde apenas eu tenho a descrição sem tanta expressividade, sem tantos jogos de figuras, de linguagem aí, para dar esse peso de expressividade maior ao texto, ok? Texto 1A, texto 2B. Questão 3. Depois da leitura, responda. Então, vamos lá. A. O texto 1 e 2 fazem referência a duas mulheres indígenas. Quais são as características observadas em cada uma delas? Então, aqui, pessoal, o que ele espera da gente, né? Ele espera que nós observemos as características atribuídas aí a Alda Silva e a Iracema do texto 1, né? A Iracema, então, era uma virgem de lábios de mel, ela tinha cabelos negros e longos, era uma pessoa ágil, ela era delicada, né? Já a Alda usava cabelos lisos, parcialmente preso, né? E trajava vestido colorido. Eu só tenho essas informações a respeito dela que eu posso, né, descrevê-la. Tudo bem? Já na B, né? Aí, a B diz que no texto 1 é possível observar que Iracema é caracterizada a partir de comparações. Sim, né? Nesse primeiro momento aí são feitas muitas comparações. É o estilo aí do autor aí fazer comparações. Então ele pergunta para citar algumas aí. A Iracema tem lábios de mel, está comparando, né? Aí seria doce como mel, tal qual mel. Os cabelos são negros como a asa da graúna, comparando, a graúna é um pássaro, né? Muito negro. Os cabelos longos como o talhe de palmeira, a folha da palmeira bem longa, né? Ok? Aí, sorriso mais doce que o favo da jati, são comparações aí feitas aí dentro do texto aí apresentado para nós. A questão 3, depois ainda da leitura, texto 1 e 2 faz referência à mulher indígena, nós fizemos também a B aqui, agora nós vamos para a 4, né? Como é possível identificar a expressão? Essas duas aqui ficaram repetidas aqui em cima, tá bom, pessoal? Como é possível identificar a expressividade de um autor em gêneros textuais que apresentam predominância de descrição? Olha só a pergunta, hein? Como é possível identificar a expressividade? Quer dizer, como eu posso identificar? Como você identificou que o texto da Iracema era mais expressivo do que da Alda Silva, né? Então, o que ele quer aqui? Ele dá uma sugestão de resposta para a gente. Na língua portuguesa é possível identificar as impressões do sujeito na escrita e na fala a partir de determinadas classes gramaticais, a partir das palavras que eles combinam, verbos, adjetivos. Então, a atividade aí espera o quê? Que você identifique que alguns adjetivos, algumas comparações, alguns estilos, ele é mais expressivo. Vou dar um exemplozinho, se eu falar assim, ele come como um touro, e falar que ele come muito, dizer que ele come como um touro é muito mais expressivo do que dizer que ele come muito, ok?
Essa é a ideia de expressividade que ele quer que nós tenhamos, que nós percebamos. Legal? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, vai anotando aí. Passa para o professor depois na aula síncrona, ou mesmo pelo WhatsApp, e vamos conversando, vamos sanando essas dificuldades. Na aula 6, aí a aula 6 é uma primeira parte bem pessoal, né? Pedi aí para nós descrevermos quais são as características que eu posso observar nessa imagem. Aqui, na verdade, ele está querendo o quê? Eu fiz a anotação aqui, ó, reconhecer e reforçar o valor do adjetivo e da locução adjetiva. Lembra que eu posso dizer que é um cachorro forte, é um cachorro veloz, é um cachorro bonito, né? E eu posso colocar que o cachorro de coleira, por exemplo, que é uma locução, o cachorro de coleira, duas palavras usando para caracterizar, né? Posso falar do ambiente, um ambiente escuro, um ambiente claro, um ambiente com fundo escuro, com fundo escuro, está caracterizando o ambiente também, mas mais de uma palavra fazendo isso é chamado locução. Então, pessoal, aí para você colocar os detalhes e que você vê as características dessa imagem aí. Tudo bem? Na 2, é-nos apresentado dois textos também, ok? Uma aí está descrevendo a noite, né? Olha que interessante, uma descrição da noite. A 2 aí, o texto 2, enquanto o texto 1 é uma descrição de uma pessoa também, né? Ela é paulistana, tem 15 anos, é branca, com 3 grandes lindos manchas pretas no corpo, ou seja, né? Uma pessoa, perdão, é de um animalzinho, né? Falei de uma pessoa, perdão. De um animal aí, mas uma característica de uma noite e uma característica de um animal, né? Aí está pedindo o quê? Para nós observarmos principalmente os adjetivos, as locuções adjetivas. Então vamos às questões. Na B, quais são os seres objetos descritos? Lógico, né? No texto 1, aí é a cachorra, é a cadela, ali, o objeto descrito, né? Algumas palavras, por exemplo, ela é branca, olhos claros, focinho preto, né? Mansa, ela é carinhosa, inteligente. Já no texto 2, tá? Você vai ter o quê? A descrição da noite. E aí ele fala que as noites são claras, chorosas, formosas, né? Luz sagrada, né? Ele fala assim que a sagrada aí está caracterizando essa luz da noite, né? Serena, noite serena. Tudo bem, pessoal? Então são os adjetivos, ok? Que são trabalhados, as palavrinhas que servem para dar características. Na C, pela forma como os adjetivos são empregados nos textos, qual relação que os autores têm com esses seres? Como é que eu vou saber a relação que eles têm com esses seres? Através da expressividade que eles usam, né? Alguma coisa mais carinhosa, mais meiga. Então, espera-se que o estudante identifique nos dois textos, a partir das características, que o enunciador, o autor aqui, apresenta afetividade em relação aos objetos. Destacando aí o texto 2, revela um traço mais subjetivo, né, do que o texto 1. Traço subjetivo é lógico, porque é uma forma dele olhar à noite, né? Já a descrição da cadelinha lá é uma descrição mais objetiva. Ok? E para finalizar aqui a 4, avalie alguns aspectos importantes desse gênero, né? Aí o ser descrito pode aparecer no início, no meio e no final do texto, sim, lógico, né? É possível apenas utilizar verbos na primeira pessoa nas descrições? Não, eu posso utilizar verbos na terceira pessoa, falar de outra pessoa ou de mim mesmo, né? Na primeira. Então, aqui não, né? Não é apenas. O ser objeto descrito pode estar situado no presente ou no pretérito? Sim. Os adjetivos caracterizam ou, né, aspectualizam, dão aspecto, né? Os seres objetos descritos? Sim, também, né? A descrição, né, pode aparecer em gêneros que têm a finalidade de narrar ou explicar? Sim, a descrição, lógico, acompanha sempre a narração, muitas vezes a explicação, né? Os gêneros que apresentam predominantemente, aí a predominância da descrição, tem por objetivo narrar história? Não, né? Tem por objetivo descrever algo e não narrar algo, ok? Ele apenas acompanha. Nos gêneros que apresentam predominantemente aí a predominância da descrição, é possível observar a expressividade do autor? Sim, nós acabamos de ver isso. É possível observar, sim, aí a questão da expressividade do autor. E nas aulas 7 e 8, é uma proposta de produção de texto para a gente. Tá legal? Então, na aula 7, nós tínhamos a proposta da produção, e na aula 8, que é pessoal, evidentemente, e na aula 8, nós tínhamos a avaliação dessa produção.
Então vamos ver ali, página 15, tá? Então trazíamos primeiro alguma coisa para nós discutirmos, nós pensarmos a questão do autorretrato, né? Aqui é um autorretrato em forma de pintura, né? Aí, quando os artistas, principalmente há muito tempo, faziam esse autorretrato. E hoje, mais modernamente, né? Nós temos o selfie, que é um autorretrato, né? Nada mais é do que o autorretrato. Selfie é o autorretrato seu. Então, para nós imaginarmos um pouquinho aí a evolução da descrição, o autorretrato enquanto obra de arte, o autorretrato enquanto produção textual também, aí do gênero textual, aí descrição, ok? Então aí pedia-nos para nós fazer justamente, e lá na aula 1, pegar aquela breve descrição que nós fizemos nossa, né, e refazê-la, ou seja, organizar aquilo como um texto, em parágrafos, tá? Então ele vai pedir aqui no primeiro parágrafo para você apresentar informações pessoais suas, né, no segundo parágrafo as suas informações físicas, né, no terceiro as suas informações psicológicas, no quarto o que você gosta de fazer em casa, o que você gosta de fazer nas horas vagas, seu lazer, né, e no quinto parágrafo algumas reflexões gerais sobre a vida e outras, né, informações, outras coisas que você gostaria de fechar. Tudo bem? Então tem uma orientaçãozinha geral aqui, é bem pessoal, tá bom, gente? Então tente montar o seu texto aí da melhor maneira possível. E a aula 8 pedia para você fazer uma autoavaliação, tá? Então tem uma tabelinha aqui para você colocar sim ou não e algumas perguntinhas aqui também pessoal para ver se seu texto está ou não de acordo com aquilo que foi solicitado. Beleza, gente? Terminamos então a situação de aprendizagem aí 1, aulas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Até a situação 2, se Deus quiser. Obrigado, bons estudos. Deixe as anotações aí. Se precisar de alguma observaçãozinha, de algum tira-dúvidas, entre em contato com o professor. Valeu!